Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus. É isso, nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos aqui nessa mesa abençoada e toda quarta-feira a gente pega um tema que tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa vida e de que maneira isso nos afeta. E a verdade é que o nosso coração, em cada quarta-feira, cada segunda-feira no podcast, é que você saia mais parecido com Jesus. E essa é a nossa oração, o nosso desejo para esse papo aqui. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por aquilo que a gente vai conversar aqui. Algumas coisas podem te confrontar, outras coisas podem trazer luz aí, entendimento e pode trazer transformação para você. Então eu queria te fazer um pedido. Enquanto você estiver ouvindo, se durante o papo você lembrar de alguém, pega o link, manda para essa pessoa, manda nos grupos aí. Não deixe isso aqui parar em você, que mais gente seja abençoado por esse papo. Beleza? Então vamos embora. Podcast de hoje. Felipe Fontes, que honra. Cara, alegria grande estar com Obrigado. você aqui. Um privilégio de fato para mim poder conhecer você pessoalmente. Acho que é a primeira vez que a gente primeira vez que se a gente se vê. E também participar deste podcast junto com você. Muito bom. Eu poderia dizer que eu estou diante de um filósofo? Rapaz, esse título ficou assim, né? Cara, essa é uma pergunta difícil. eu vou lhe dizer por quê. Teologia e filosofia são aquelas áreas em que a gente se diz estudante delas, mas as pessoas que acabam sendo identificadas com a área a esse ponto de serem chamados de teólogos ou filósofos são aquelas pessoas que produziram coisas que marcaram de maneira muito significativamente a história, Faz né? sentido. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou um estudante de teologia e que eu sou um estudante de filosofia, embora eu seja também professor das duas coisas. Sim. Mas eu confesso que eu me sinto um pouco à vontade para dizer que eu sou um teólogo e um filósofo. Faz Sabe? sentido, Filósofo é para viu? Sócrates, Kant, Platão, Aristóteles e afins. A gente está estudando aí na rabeira dessa galera e tentando entender. Inclusive, você escreveu até um livro, né, sobre educação, né? Você falou educação em casa, na igreja e na escola. E você escreveu o livro Idolatria do Coração também. Acho muito legal a temática. Mas o livro que a gente vai trabalhar hoje juntos aqui, a temática, é Filosofia Essencial para Cristãos. Então a gente quer falar bastante de filosofia hoje aqui. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão da educação, porque eu tava fazendo um dia lição de casa com o Davi, meu filho, né? Então eu tenho uma filha de 14 e um filho de 12. E eu lembro que eu tava com o Davi ali, e aí ele começou a me questionar, né? Nessa questão, poxa, pai, pra que isso aqui, né? Pra que eu vou usar isso aqui? E aí, se eu não me engano, era alguma coisa de matemática, né? Sim. E ele me perguntou, você usa isso aqui? Entendeu, né? E eu pedindo ali assim, uma orientação pro Espírito Santo, né? De ver o que eu respondo pra esse menino, porque eu não posso também responder errado pra não estragar, né? Ou dar argumento pra ele não estudar, né? Mas o que me veio na cabeça era que o que ele vai se formar ao terminar a escola, né? Quando você termina a escola, você ganha um diploma do quê? Você se forma no quê? Ele vai se formar como estudante. É como se a escola fosse aprender a aprender, né? É isso. Esse é o objetivo, porque realmente, se a gente for olhar minuciosamente as matérias, talvez esse monte de coisa não faria tanto sentido, né? É verdade. Esse período que a gente tem de educação, que a gente chama hoje de ensino fundamental e ensino médio, na nossa época era um pouquinho diferente, a gente fazia lá o ginásio, né? Isso, depois, eu nem lembro como é que era o ensino médio na nossa época, como é que chamava ensino médio? Já era ensino médio, será? Eu peguei que já era ensino médio, eu tenho 37. Eu tô com 43 anos. Eu não cheguei a pegar, era fundamental e médio. Eu não lembro exatamente. Mas isso que a gente chama hoje desse período de educação é o que a gente chamaria de educação básica. Então, na verdade, o que uma criança e um adolescente está recebendo nesse período é aquilo que seria fundamental para que ela pudesse fazer qualquer coisa na sua experiência e na sua vida. Lembrando que a educação tem sempre um papel, né, muito social. Então tem muito a ver com aquilo que no contexto de uma determinada sociedade seria essencial que uma pessoa soubesse para que ela pudesse funcionar de maneira adequada e tranquila naquele determinado contexto social. Então, tem mais a ver com isso.
No entanto, olhar para a educação dessa maneira ainda é olhar de maneira bem horizontal, Ok. né? Eu tenho sugerido que nós cristãos precisamos ser, no bom sentido, críticos do mundo no qual nós vivemos. E isso significa ser crítico também da educação que se faz no nosso tempo, que é uma educação muito pragmática, muito centrada no ser humano. Então, é muito interessante essa pergunta dos nossos filhos. E eu já recebi essa pergunta dos meus filhos várias vezes, porque elas já estão pressupondo, essas perguntas, que alguma coisa só é relevante se ela tiver uma utilidade prática Direta, imediata. né? Imediata. Então, o pressuposto já é problemático. Entendi. Enquanto, como cristãos, a gente tem que se lembrar do que diz o Salmo 19. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, Ok. e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa para o outro dia, uma noite revela conhecimento para outra noite. O que o salmista está dizendo no Salmo 19? Que a realidade criada, a criação na qual nós estamos inseridos, é uma proclamação a respeito da glória de Deus diuturna. Então, na verdade, a gente não deveria estudar, nós como cristãos, simplesmente para usar esse conhecimento para fazer alguma coisa. Ok. Nós deveríamos estudar para conhecer a Deus. Essa é a finalidade primordial de tudo aquilo que a gente faz no mundo. Aliás, através do profeta Jeremias, Deus disse certa vez: se alguém de vocês aí tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, um cristão, ele nunca deveria, teoricamente, é claro que isso é compreensível, Sim. né, em uma criança de 12 anos, de 13 anos, e até seria compreensível em cristãos muito mais velhos que nunca pararam para refletir a respeito disso. Mas um cristão maduro, ele nunca deveria perguntar: por que eu estou fazendo isso? Porque Qual a utilidade qual a utilidade prática disso? Por quê? Porque, embora as coisas possam ter utilidades práticas, nenhuma delas foi dada simplesmente pela utilidade prática que ela possui. Em última instância, a razão de ser das coisas é nos levar a contemplar a beleza daquele que criou toda a realidade. Agora, eu vou fazer a pergunta que eu já sei que o Davi faria. Tá? Eu conheço ele. Vamos lá. Ele faria assim: tá, mas como é que a Bhaskara me leva para a glória de Deus? Perfeito. Eu costumo dizer... A fórmula de Bhaskara na matemática. Eu costumo dizer que a matemática é uma das disciplinas que mais nos ajuda a perceber a grandeza e a beleza do Redentor. Aliás, Douglas, as disciplinas elas são muito diferentes em termos assim de nível de ideologização, inclusive. Então, na minha experiência com educação, por exemplo, quando você lida com disciplinas como história, geografia, própria filosofia, você tem muitos desafios. Para a fé cristã, de maneira geral. Ok. Mas quando você lida com disciplinas como matemática, os desafios são menores um pouco. Sim. Por que são menores? Porque pro cara negar que 1 mais 1 é igual a 2, ele tem que ter fumado um baseado forte. Ele não pode simplesmente chegar e dizer 1 mais 1 não é igual a 2. Porque na matemática a gente está lidando com uma disciplina que a gente chama de uma ciência dura. Exato. Né? Então, eu diria que a matemática ela é mais protegida quanto a esse nível de ideologização num certo sentido, e ela é muito útil para nos apontar para a ordem da realidade criada. Verdade. Então, quando eu percebo que os números têm uma ordem, têm um funcionamento que, assim, eles não são variáveis de cultura para cultura, de época para época. Isso é, por exemplo, um caminho para nos apontar para o fato de que nós não vivemos em uma realidade caótica. É claro, o pecado está presente no mundo, o pecado estragou muito o mundo no qual nós vivemos, mas nós vivemos em um mundo que Deus ordenou. E eu acho muito interessante que perceber isso em coisas menores, como, por exemplo, a matemática, deveria nos fazer refletir sobre coisas maiores, como questões éticas, questões estéticas. Então, inclusive, tem um livro que eu escrevi, o primeiro que eu escrevi pela Editora Fiel, que é um livretinho, ele se chama Você Educa de Acordo com o que Adora. Educação tem tudo a ver com religião.
E nesse livretinho, que é um livretinho de um argumento só, eu termino com um exemplo de como a adoração de alguém, ela interfere no seu ensino. E o exemplo tem a ver exatamente com matemática, e eu acho que ele ajuda a gente a entender isso que eu estou dizendo aqui. Eu convido o leitor a pensar, por exemplo, em uma aula de princípio de adição, primeiro ano do ensino fundamental, crianças de 7, 8 anos. E aí a professora está lá ensinando o princípio de adição, e sempre tem aquele menininho mais inteligentão da classe que, quando vê a professora explicando, ele levanta a mão e pergunta: professora, por que mais um mais um é igual a 2? Uhum. Olha que legal. Essa já não é uma pergunta de matemática pura. Essa é uma pergunta de filosofia da matemática. Colocou por quê? Exatamente. Ele já não está lidando mais com matemática, mas ele está fazendo uma pergunta de filosofia da matemática. Uma professora secular que está ensinando numa escola secular, sem nenhum comprometimento com a fé cristã, por exemplo, ela tenderia a responder essa pergunta de que jeito? Possivelmente, numa visão materialista, ela diria: por que é? 1 mais 1 é igual a 2, por que é? Uhum. E o que ela estaria dizendo, sem dizer, para esse aluno? Que nós estamos vivendo em uma realidade onde as coisas podem até ter um determinado funcionamento, mas a gente não tem condições de saber exatamente por que são assim. E quando ela diz isso para um aluno a respeito de matemática, cara, a tendência é que o aluno faça imediatamente, ou se não imediatamente, ao longo do seu processo educativo, ouvindo vários porque é, que ele transponha isso para coisas importantes. É. Então, quando ele vai pensar sobre moral, quando ele vai pensar sobre beleza, é porque é. Porque é assim em coisas básicas, será assim em coisas complexas. Agora, imagine que você tem um professor cristão em uma escola cristã, onde o ensino pode ser naturalmente veiculado à luz desses pressupostos, inclusive num acordo entre proprietários e os seus pais, né, etc. E aí essa professora responde: olha, 1 mais 1 é igual a 2, porque existe uma ordem que regula o funcionamento da realidade. E essa é a razão pela qual as coisas aqui não funcionam aleatoriamente. E a presença de ordem na realidade aponta necessariamente para a pessoalidade da realidade. Porque se você tem ordem, você tem pessoa. Não tem jeito. Você entrou numa sala que tá tudo organizado, gente passou ali. Não tem jeito, cara. É. Se você deixar seu quarto desarrumado e chegar lá e ele estiver arrumado, Alguém passou ali. Sua conclusão imediata não é que 2 moléculas de chulé do seu tênis explodiram e de repente tudo caiu do jeito que estava lá. Sua conclusão imediata é: alguém passou aqui e arrumou a bagunça que eu deixei. Então, imagine uma criança que está submetida a esse tipo de educação ao longo da sua existência, né? Ao longo de sua vida pedagógica, o tempo inteiro remetendo para essa ordem. A tendência é que, quando essa criança for pensar em questões mais complexas, como moralidade, como vida estética, que ela faça a transposição de maneira muito mais imediata. Ela vai tender a perguntar: cara, se Deus organizou a questão dos números, será que ele deixaria a questão da minha vida moral sem regulamentação, sem normatividade, para funcionar aleatoriamente? Então, daí a importância essencial da educação cristã, na minha opinião. Muito bom. E você falou, né, você puxou já o assunto e eu até quero que a gente trabalhe esse assunto no sentido de como ele é inevitável, falando dele ou não, né? Da filosofia. E você escreveu esse livro, né? Editora Fiel, Filosofia Essencial para Cristãos, né? E a verdade é que, por muito tempo, de certa maneira, há um preconceito em relação a essa temática filosofia, porque nos dá a impressão de que quem começar a estudar filosofia vai se perder da fé, né? Mas a minha primeira pergunta que eu queria te fazer é: quando é que você entra em contato com isso e decide estudar e se dedicar a isso? Teologia, geralmente as respostas são um pouquinho mais óbvias, né? Mas filosofia não tanto. Quando é que filosofia entra na sua vida? Perfeito. Foi durante o tempo de seminário. Então você começou por teologia? Foi, por teologia. Eu sou filho de pastor, como você. Sei. Pastor presbiteriano. E desde muito cedo eu sempre tive desejo de ser pastor também, ir para o ministério. Então, eu fui imediatamente depois do ensino médio para o seminário,
lá em São Paulo, e eu tive uma sensação, assim, que na época eu nem sabia muito explicar. Se alguém me perguntasse por que eu estava pensando aquilo, eu possivelmente não teria explicações. Eu acho que eu comecei a olhar para alguns professores que eu tinha, e eu comecei a admirar alguns professores que eu tinha, mais do que eu admirava outros. E eu percebi que todos aqueles caras a quem eu admirava, eles tinham algo em comum. Qual era o algo em comum? O bom treino em filosofia. Interessante. Então eu olhava para os professores e falava, cara, esse cara é um cara que eu queria ser parecido com ele. Olha só. Esse cara é um cara que eu gostaria de um dia fazer algo como ele faz. E eu percebi isso, assim, que os professores dos quais eu mais me aproximava e por quem eu nutria mais apreço intelectual, inclusive, eram os caras que tinham algum treino filosófico. Então isso me deu uma intuição. Qual foi a intuição? Esse negócio deve ser importante, sabe assim? Esse negócio de filosofia deve ser importante porque eu admiro esses caras. E aí, quando eu estava no último ano no seminário, 4º ano de teologia, eu resolvi começar o meu curso de filosofia também. Então eu estudava filosofia pela manhã e à noite Então no 4º ano já teve um overlap. Aí isso começou. Aí, exatamente. Comecei a fazer as duas coisas em conjunto. Ainda sem muita consciência de quais eram as razões. E aí, filosofia você estudou onde? Eu estudei filosofia no Centro Universitário Assunção, em São Paulo, com os católicos. Foi um curso católico. Então já era uma filosofia cristã? Já tinha ali ou já era... Eu diria que era um misto. Porque era o lugar onde muitos seminaristas católicos se preparavam para o curso de teologia, lá no Ipiranga, em São Paulo. Então, muito do meu curso tinha uma base tomista e religiosa. Então, tinha muito interesse religioso por causa dos futuros sacerdotes católicos que estudavam neste curso. Porque é obrigatório, né, para o sacerdote católico, filosofia, não é? Eu não tenho certeza se é filosofia ou se um curso da área de ciências humanas. Tá. Então, a maioria faz filosofia por causa da proximidade das disciplinas, mas eu acredito que também pode ser cursos como psicologia ou antropologia e assim sucessivamente. No entanto, naquela época, talvez você se lembre disso, o governo de São Paulo, do estado de São Paulo, ele tinha tornado obrigatória de novo a disciplina de filosofia no ensino médio. Sim, ficou um período sem ter, mas nesse período que eu estava estudando lá, isso devia ser 2004, 2005, mais ou menos, o governo baixou essa determinação. E muita gente, eu acredito até... aproveitou essa oportunidade. Muita gente que já tinha interesse na docência, mas não sabia exatamente o que ia fazer, acabou indo fazer filosofia por causa disso. E isso acabou fazendo com que o curso, que era um pouco religioso e tinha um braço mais religioso, ganhasse um outro braço mais contemporâneo, assim. Então ele tinha também um braço mais, eu diria, existencialista. Então tinha muita coisa de Nietzsche, Sartre, até alguma coisinha de Foucault e tal, misturada ali com coisas de Agostinho, Tomás, filosofia antiga, que é muito cara para a filosofia religiosa. Então foi lá que eu estudei filosofia. E aí, hoje, assim, o que você diria? Qual a importância de filosofia no exercício pastoral, né? Então, quando a gente fala de uma teologia, pra gente é uma coisa muito óbvia, mas qual a importância de filosofia, assim, hoje pra você? Interessante. Depois disso, só para tentar ligar as coisas, depois disso eu acabei indo um pouco mais de maneira direta para a vida acadêmica. Tá. Não era meu objetivo inicial. Assim, quando eu estava no seminário, minha ideia era pastoreio mesmo de igreja local e etc., do qual eu nunca estive desligado até hoje. Mas depois a minha vida acabou se encaminhando assim para a vida acadêmica. E aí sim, eu fui estudar depois na escola onde eu tenho o privilégio hoje de ensinar, que é o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá em São Paulo, e estudar especificamente com um professor que foi o meu orientador, Dr. Davi Charles Gomes. Okay. E o meu contato com Davi, eu acho que tornou essas coisas mais claras para mim. Legal. Assim, então, no contato com ele e com o curso do Andrew Jumper, aí, aquilo que antes era uma intuição,
lá na época de seminário, ganhou agora concretude. E aí eu acho que eu já comecei a ficar pronto para dizer, agora eu começo a entender por que a filosofia é tão importante e por que eu tinha o interesse ali. E de lá para cá, nós estamos falando aí eu saí do seminário em 2004. 2011 eu voltei para o seminário como professor, para ensinar algumas disciplinas nesse campo sempre no campo de interação entre teologia e filosofia. Então, meu campo de pesquisa é apologética e exegese cultural. Legal. Então, eu estou sempre lidando com essas coisas dessa interação. E depois, em 2014, 10 anos depois, eu fui ensinar no Andreu Jumper, que é onde eu tinha feito o meu mestrado, né? Eu costumo até dizer para as pessoas que eu sou muito privilegiado, porque hoje eu tenho a honra de ensinar nas 2 escolas onde eu me formei, né? Bom. Então isso é muito, muito interessante. E sempre ensinando disciplinas desse campo. Então, hoje, quando eu escrevo esse livro, né, que a Fiel me dá o privilégio de publicar, eu já o faço aí com cerca de uns 15 anos de experiência ensinando outros pastores, outros colegas nesse campo de filosofia. E aí, para responder, eu acho, a sua pergunta, que tem a ver com a questão do ministério pastoral, eu diria, inclusive, que essa é uma questão que eu preciso pensar nela mais especificamente, porque esse livro, ele nasce para lidar com cristãos de uma maneira geral, né? Sim. Filosofia é essencial para todos, né? Para cristãos, para todas as pessoas. Então, eu diria que um pastor precisa de filosofia pelas mesmas razões que todos os cristãos precisam, certo? Mas eu diria que ele precisa um pouco mais do que outros cristãos até, porque a sua disciplina de base, que é a teologia, é uma disciplina que ao longo da história foi construída em um diálogo muito frutífero com a filosofia. E eu acho que muitos pastores acabam perdendo muito da teologia, da sua profundidade, e até, eu diria como é que eu explicaria isso? Até de uma malícia intelectual para perceber, malícia no bom sentido, obviamente, uma astúcia intelectual para perceber algumas coisas pela falta de um treinamento filosófico. Entendi. Então, muitos dos conceitos que a gente lida com eles em teologia, eles não são conceitos originalmente teológicos. Não vou dar exemplos. Isso, por exemplo. Os conceitos com base nos quais foi elaborada a doutrina da Trindade. Essência e pessoa. Esses 2 conceitos, eles não são conceitos originalmente teológicos. Eles são originalmente filosóficos. Interessante. Os conceitos que a gente usa muito para lidar com ceia do Senhor. Então, substância e acidentes. A gente fala do luteranismo e a doutrina da consubstanciação, do catolicismo e a doutrina da transubstanciação. Tudo isso está fundamentado aqui no conceito de substância, que não é um conceito teológico, essencialmente, é um conceito filosófico. Agora, olha que curioso. A gente poderia transpor isso para outras áreas do conhecimento. Qual é a palavra que a gente usa na língua portuguesa para se referir à classe gramatical que nós damos ao nome das coisas? Substantivo. Substantivo. De onde é que vem substantivo? Vem exatamente da palavra substância. Então, teoricamente falando, substantivo é aquilo que tem substância, né? Ou uma substância específica ou particular. Então, a filosofia, ela é uma disciplina que, na verdade, está na estrutura. Na estrutura, né? De todo e fundamento, né? E é interessante a gente falar, por exemplo, fundamento, né? Porque a gente está num prédio aqui e o que a gente não vê é o fundamento, mas que está sustentando a gente aqui. A gente só pode estar aqui tranquilo durante uma tempestade porque tem fundamento. E eu percebo que a filosofia tem a ver com isso, né? Ela é fundamental. E aí, daria pra gente dizer, parecido com teologia, de que, de certa maneira, todo mundo está fazendo filosofia, sabendo ou não. E aí é pior quando eu não tô sabendo, porque eu posso estar sendo completamente enganado e
de certa maneira, inconsciente? Sem dúvida. Eu só não pus o título do livro de Somos Todos Filósofos. Que seria como Somos Todos Teólogos. Porque parecia que eu estava copiando o título do livro do Sproul. Mas é a mesma estrutura da ideia ali, né? É a mesma ideia, exatamente. A razão pela qual eu escrevi esse livro e que eu acho que os cristãos deveriam ler este livro é fundamentalmente essa. Tá. É porque assim como todos os cristãos são teólogos, todos os cristãos são filósofos. A diferença é que alguns sabem disso e lidam com isso intencionalmente e outros não sabem disso e não lidam com isso intencionalmente. Até você colocou 3 palavras aqui, realidade, você colocou uma introdução a realidade, conhecimento e valores. Por que essas 3 palavras? Perfeito. Essas 3 palavras, elas vêm de uma teoria que, de certa forma, estrutura o meu texto. Ok. Que teoria é esta? É uma teoria chamada triperspectivismo. Okay. Triperspectivismo é uma teoria que foi elaborada mais recentemente por 2 teólogos norte-americanos. Um deles se chama John Frame, traduzido para o português pela editora Cultura Cristã. Frame foi professor em vários seminários nos Estados Unidos. Ultimamente foi professor no RTS. Está em Orlando hoje, no Reformed Theological Seminary. Okay. Está em Orlando hoje, mas já não está mais na ativa. E o Frame tem um companheiro de pensamento na elaboração dessa teoria, que é o Dr. Vern Poitras, que já tem vários livros também traduzidos para o português, mais especialmente pela editora Monergismo. Ele tem inclusive uma série, Douglas, que é muito legal, chama série Redeeming. Redimindo a sociologia, redimindo a filosofia, redimindo a matemática. Ele tem uma série de textos assim. Então, um livro sobre filosofia, inclusive, publicado pela Monergismo. E o triperspectivismo, ele está baseado na apologética reformada do Dr. Cornelius Van Til, que começou a elaborar esse pensamento na década de 20 e 30 nos Estados Unidos, que tem como fundamento a doutrina da Trindade. Então, ela é uma teoria trinitária. Interessante. Ou triádica, num certo sentido. E o que essa teoria faz? Ela nos convida a olhar para a realidade, pelo menos ou majoritariamente, em 3 perspectivas. Ela defende que a realidade tem uma estrutura trinitária e que a gente faria muito bem ao nosso pensamento se, ao invés de olhar as coisas apenas à luz de uma única variante, que é a nossa tendência cartesiana, pensar sempre em uma coisa que conduz a outra, que conduz a outra. Vai a B. Exatamente. Efeito e causa e efeito. É sempre assim que a gente costuma pensar cartesianamente. O Frame e o Poitras dizem, na verdade, a gente deveria pensar mais perspectivamente. E sempre olhar para a realidade à luz de 3 diferentes perspectivas, que eles nomeiam como normativa, situacional e existencial. Então, são 3 diferentes perspectivas. E uma das coisas que eles dizem, e que eu acho que faz muito sentido, é que a filosofia é uma disciplina maior que tem 3 grandes avenidas, ou 3 grandes questões principais com as quais a filosofia lida. E quais são essas questões? A primeira delas é a questão da realidade. Okay. O que é o real? O que é ilusório? Que pergunta, né? Então o que é a realidade? Não é? Uma pergunta que está aí, desde o início da história da filosofia. Sim. A realidade é una ou a realidade é múltipla? Então você tem, desde o começo, você tem Parmênides e Heráclito, por exemplo, 2 pré-socráticos, se digladiando quanto a essa questão. Essa pergunta. Essa pergunta. Então, a Parmênides dizia, o que é, o que não é. O que Parmênides estava querendo dizer com isso? Que a realidade é unidade. Absoluta. Qualquer aparência de pluralidade que você enxergar na realidade é ilusória. Algo tá errado. Tá errado. Porque a realidade é um só. É uma coisa só. Heráclito dizia, ninguém pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Ok. Porque a partir do momento que você saiu e entrou... Foi ele que disse isso. Você já não é o mesmo, o rio já não é o mesmo. Então, tudo que existe na realidade é o movimento. É a pluralidade. E, na verdade, a sua perspectiva de unidade é ilusória.
Então, olha só, a filosofia briga. está nascendo e ela está nascendo com essa briga, que é o que o Van Til chamava de a tensão entre o uno e o múltiplo. E olha que legal, cara. Qual é a única teologia, perspectiva sobre Deus que une essas duas coisas? Onde unidade Trindade. e multiplicidade aparecem conjuntamente. É só o cristianismo. Não existe outra religião no mundo, outro conceito de Deus, em que unidade e multiplicidade apareçam convivendo. Então, Num grande mistério. Exato. Você tem, por exemplo, nas religiões que são religiões de tronco abraâmico, no caso do judaísmo e do islamismo, por exemplo, você tem ideia de personalidade ali, mas são religiões unitárias. Sim. Você tem espaço para unidade, mas não tem espaço para pluralidade. Quando você olha para o politeísmo grego, por exemplo, Sim. também são pessoais, mas é uma multiplicidade de deuses. Não tem unidade. Você não tem unidade. Uau. Então, nas outras religiões, ou essas coisas sempre aparecem separadamente. O único lugar onde você encontra essas coisas conjugadas é na religião cristã. E eu costumo dizer que isso é uma grande vantagem. A doutrina da Trindade nos permite olhar para a realidade e ter uma compreensão daquilo que a realidade é, porque a realidade é criada e carrega os traços do Criador, como eu disse no Salmo 19. Então, ela tem unidade e pluralidade. Ela não é o criador, mas ela tem digitais. Tem as digitais dele. Então, ela carrega a unidade e a multiplicidade que o pertencem como elementos fundamentais, e olhar para ela a partir dessa compreensão de Deus, que é ao mesmo tempo uno e múltiplo, permite a gente uma experiência da realidade que é muito mais significativa e verdadeira. Agora, é interessante que você está falando tudo isso e dessas teorias e análises e tal, e talvez alguém que está nos ouvindo possa falar, poxa, né, pra que os caras discutindo tanto tempo disso e tal, né? Essa briga, né? Assim como a gente teve alguns concílios na igreja, né? Que ficaram ali debruçados sobre alguns conceitos, né? Sobre Jesus, por exemplo, né? E tal. E que algumas pessoas, de forma simplista, podem olhar e falar, pra que tudo isso, né? Mas que são base de desdobramento. Então, o que a pessoa não tem noção é que, por exemplo, você senta hoje e liga um Netflix e assiste um filme que está permeado de uma filosofia, né? E aí você vai e compra um livro e ele tá assim encharcado de uma filosofia, mas você nem percebe. Você assiste um desenho animado, um mangá, que tá ali cheio de uma filosofia, né? Então eu queria que você falasse um pouco quais são filosofias modernas, assim, que tá assim, que nós estamos mergulhados nelas, como, por exemplo, um relativismo. Até eu vi uma análise muito legal daquele livro, não cheguei a ler o livro, mas estava vendo uma palestra, aquele Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Carl Truman. E que falou, meu Deus, como eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, como nós estamos mergulhados nisso sem perceber em cada post no Instagram, né? Vou falar sobre isso, mas deixa eu só terminar da explicação das 3 palavras. Sim. Então, a realidade é o primeiro, certo? Verdade. É o primeiro campo. A gente só começou a falar do primeiro. É que ali, cara, a coisa vai embora. O segundo é conhecimento. Sim. Então, outra pergunta importante da filosofia é possível conhecer a realidade? Se é possível, como é que a gente conhece a realidade? Qual é o papel dos meus sentidos? Qual é o papel da minha razão? Então, uma coisa deve dominar sobre outra? Então, eu devo ser alguém mais da mente ou mais da experiência? Então, são perguntas fundamentais da filosofia. E o último campo é o campo dos valores, que é o campo da ética. Como é que eu digo que uma coisa é mais importante do que outra? Como é que eu estabeleço valor entre as coisas? Certo e errado. Certo e errado, etc. Então, na filosofia a gente chama isso de ontologia, teoria da realidade, epistemologia, teoria do conhecimento, e ética, que é a teoria dos valores. Então, a razão pela qual essas 3 palavras estão aí é que eu acredito que elas, de alguma forma, encapsulam as 3 questões filosóficas por excelência, que são realidade, conhecimento e valores. Agora, falando sobre a sua outra questão, na primeira parte do livro,
na verdade, a segunda parte do livro, porque a primeira começa com questões mais introdutórias, assim. O que é filosofia? Definindo algumas coisas, né? Exato, definição de objeto. Inclusive, isso que eu falei aqui sobre o triperspectivismo está apresentado aí no terceiro capítulo do livro, etc. Mas, se você der uma olhada na segunda parte, você vai perceber Parte que dois. é ontologia, né? Questão da realidade. A questão da realidade. E aí, nesses capítulos, o que eu faço é um pouquinho daquilo que, obviamente, com muito menos profundidade, aquilo que o Dr. Carl Trueman faz quando ele faz a leitura cultural dele. E, óbvio, ele faz muito mais dependentemente de pensadores que são do campo da sociologia e da exegese cultural, mas aqui eu procuro dar um passo atrás e mostrar como chegamos onde chegamos. Exato. E eu acho que a grande questão filosófica do nosso tempo, e por que nós chegamos onde chegamos... Até o livro ele começa, né, com uma frase, né? Sou um homem preso no corpo de uma mulher, ou sou uma mulher presa no corpo... E aí ele começa o livro para falar disso, né? Como é que a gente chegou nessa frase? Né? Como é que alguém afirma isso? Qual foi a jornada filosófica para hoje essa frase ser realidade na nossa cultura, né? Há 30 anos atrás, falar essa se frase... alguém dissesse isso, possivelmente alguém olharia e diria, o que tá cara, que coisa esquisita. Nem entendo a frase. Né? Exatamente. Agora, hoje, as pessoas dizem e ninguém questiona. Como chegamos aqui? Como chegamos aqui. Isso. Na primeira parte do livro, eu mostro que isso tem a ver com uma transição na maneira como nós compreendemos a realidade. Ok. Tem a ver com isso. E nós transicionamos daquilo que eu chamo aí de uma postura realista para uma postura antirrealista. O que é uma postura realista? É uma postura que considera que a minha percepção imediata da realidade é uma percepção verdadeira. Então, eu olho para o mundo fora de mim, eu o percebo como ele é, e eu não discuto o mundo fora de mim. Eu simplesmente olho para a realidade, já estava aí antes de eu existir, e então eu digo, como é que eu me encaixo nesta realidade que aí está? Então, no realismo, eu tenho uma espécie de respeito imediato e prévio pela realidade. A realidade é definidora para mim. Então é como se eu tivesse que, então, me amoldar e me encaixar de acordo com aquilo que é a realidade. Perfeito. É isso aí. Esse é o meu papel enquanto sujeito. E, assim, numa perspectiva cristã, nada mais justo considerando que nós somos criaturas. Ou seja, Deus criou uma realidade. Lembra de Gênesis capítulo 1? E, aliás, a realidade foi criada, inclusive, antes de nós. E depois Deus criou a gente e colocou a gente inserido nesta realidade, lá em Gênesis capítulo 1. Então, à luz de uma perspectiva cristã, essa perspectiva mais realista faz todo sentido. Combina com a própria doutrina da criação. Agora, com o passar do tempo, e eu acredito que o começo disso é o século XVII, mais especificamente com um personagem que não é um antirrealista, ele ainda é bem realista, mas que abre as portas porque o movimento filosófico gradual, ele é muito lento. Então quem começa a fazer isso é o Descartes, na minha opinião, quando na sua busca por uma nova autoridade epistêmica para o conhecimento, uma nova autoridade para o conhecimento, ele postula a existência do sujeito cognoscente. Eu estou falando da segunda meditação metafísica, onde Descartes estabelece o cogito ergo sum, ou penso, existo. O cenário é o seguinte: você tem um ser humano, uma humanidade no século XVII, que perdeu a sua autoridade epistêmica. Lembra, ela vem da Idade Média, a grande autoridade é a revelação tal qual interpretada pela igreja, acaba sendo mais a interpretação da igreja da revelação do que a própria revelação em si. Então, ela vem desse momento histórico em que o que a igreja disser que é a verdade. Ela é a autoridade.
e de repente você tem vários problemas eclesiásticos, você tem a divisão da igreja, você tem a própria reforma protestante, você tem a proliferação agora de tendências dentro da igreja, você tem denominações diferentes. Então o homem moderno, ele está olhando para a realidade e dizendo, cara, a minha autoridade fragmentou. Fragmentou. E qual é a minha autoridade agora? E aí Descartes vai fazer aquele movimento de duvidar de tudo, colocar tudo em xeque, os seus sentidos, toda a sua experiência na realidade, até chegar a alguma coisa que, segundo ele não podia duvidar. Qual é? A sua existência enquanto um sujeito cognoscente. Eu sou uma coisa que pensa. E agora, a partir dessa certeza, eu tenho capacidade de construir. Então, a base agora sou eu. Sou eu, meu pensamento. Então, o Descartes, ele fez um movimento de internalização da autoridade. Antes, a autoridade estava fora. A autoridade agora foi trazida para dentro. Porque agora eu vejo essa autoridade fora como um tiranos, né? Então, e de certa maneira estava certo, né? Eu estava na mão de pecadores, né? Dizendo, não, foi Deus que disse, de coisa que Deus nem tinha dito nada, né? Exato. Porque toda uma politicagem entra e o nosso coração corrupto com poder, mas agora o movimento, e é muito doido isso, né? Porque aí o movimento agora troca e nos coloca na mão de nós mesmos, outros tiranos. Exatamente. Agora é um tirano individual. Exato, aqui, cada um é seu próprio tirano, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro passo nesse processo. Descartes faz essa internalização da autoridade. Aí depois você tem um segundo personagem importantíssimo nisso, que é o Immanuel Kant. E o Kant é, por assim dizer, o grande pai da pós-modernidade, o grande pai do nosso tempo, o Kant. Porque o Descartes tinha apontado o sujeito como ponto de partida, mas ele tinha reconstruído tudo depois. Na dependência do sujeito, tá frágil, mas ele continuava afirmando a existência da realidade depois. Agora ele dizia, o sujeito, refletindo per si, chega à conclusão de que a realidade é o que é. O Kant, ele vai produzir uma teoria que, grosso modo, vai causar uma cisão entre aquilo que o sujeito percebe e aquilo que a realidade é. Então, para a galera que está nos acompanhando, que talvez tenham se lembrado das aulas de faculdade, é aquela história da distinção entre o noumenon, que é a essência do objeto, e o fenômeno, que é a maneira como o objeto parece para o sujeito. Uma vez que o sujeito é o construtor do conhecimento, o Kant diz, cara, eu nunca posso dizer, então, se a realidade que eu percebo é exatamente aquilo que a realidade é. Sendo que o outro está percebendo de outra forma. De outra forma. E aí, o que acontece a partir daí? A realidade ganha menor importância e relevância na história da filosofia, e as nossas interpretações da realidade começam a ganhar cada vez mais importância. Então, antes, conhecer era adequar o intelecto ao que a realidade externa é. Entendi. Agora, conhecer é adequar a realidade à minha percepção dela. Tanto que um dos pontos lá no livro, eu lembro que era essa questão, por exemplo, da própria psicologia. Porque se você pega anos atrás, algumas décadas atrás, por que alguém iria para o consultório, né, de um psicólogo? Era porque ele não estava mais conseguindo funcionar na sua realidade. Então ele precisava ir lá e conversar e ver seus traumas para ser, vamos entrar aqui, bem entre aspas, consertado e devolvido ao trabalho, à realidade. Hoje já não, né? Hoje, vários vão para um consultório muito mais para compreender as suas percepções e até chegar numa conclusão. Essa realidade tá tudo errado. Essas realidades, e eu me encontrei e sei que estou certo, perfeito, né? Cara, essa é uma das partes mais legais do livro do Carl Trueman, em que ele trabalha com um sociólogo americano chamado Philip Rieff. Philip Rieff tem uma teoria de que, ao longo da história, a humanidade passou por diferentes estágios ou etapas, e que o homem ele poderia ser definido de maneiras diferentes. Então, o homem antigo
segundo Rieff, é o homem político, é o homem da polis, o homem da Ok. Grécia Antiga. O homem medieval seria, segundo Rieff, o homem religioso, é o homem da religião. O homem moderno seria o homem econômico, o homem da produção. E o homem contemporâneo seria o homem psicológico. Uau. Então ele estabelece essas quatro etapas. E tanto que, se a gente pensar, né, você falou do homem econômico, né? Aham. É ali que surge, né? E aí você me corrija se eu estiver errado, essa teologia da prosperidade, né? Onde a gente começa a olhar para a Bíblia e falar, ó, tem um negócio aqui pra gente prosperar e ficar tudo rico. Porque hoje o que nós estamos vendo, pelo menos eu lidando com essa geração de jovens principalmente, já não é, ninguém está interessado em teologia da prosperidade. É uma teologia do bem-estar. É uma teologia do conforto, é uma teologia do... Como é que Jesus pode deixar minha vida mais tranquila e boa, entendeu? Isso. Não é só mais, como é que eu fico rico e compro a Ferrari? É agora, como é que eu tenho uma vida... Agora, olha que interessante. Enquanto o ser humano está preocupado com a questão da compra da Ferrari, ele ainda está, de alguma forma, apegado ao mundo externo. Sim. Olha que coisa interessante. Exato. Agora, quando ele se torna essencialmente o homem psicológico, e aí esse é o ponto mesmo que eu acho que a gente precisa perceber, agora a realidade perdeu completamente o valor para ele. É claro, estar apegado à realidade apenas nesse âmbito econômico né? é superficial, muito superficial e causa problemas. Mas a partir do momento em que você olha e diz, na verdade, tudo que existe sou eu. Uhum. E se existir alguma coisa fora, vai ter que se adequar àquilo que eu sou e desejo internamente. Cara, nós chegamos assim num ponto em que a gente não tem mais parâmetro para conversar. Não tem mais. Não tem mais parâmetro de conversa. Né, um livro chamado Pirâmide da Sabedoria, que ele vai falando sobre rede social, principalmente, ele chega nessa conclusão de, tipo, nós somos cada um numa ilha. Porque você abre seu Instagram e você tá vendo uma coisa, porque ele te retroalimenta, diferente do que eu tô vendo. Aham. E aí, porque ele me retroalimenta. Então, se eu sou alguém de esquerda, ele tá me alimentando com todas as informações, como os da direita são idiotas. Só que se você é de direita, você tá tendo outras informações. E aí a gente senta pra conversar, não tem conversa. Né? Porque é como se nós dois estivéssemos em duas ilhas, onde não tem sentido a nossa conversa. Cria o seu mundo para você, cria o meu mundo para mim, não é isso? E se a gente não tem um ponto de ancoragem na realidade, cara, nós estamos perdidos. Agora, o que mais me assusta, e eu acho que é por isso que o livro é relevante, assim, e pode ser útil para as pessoas, é que às vezes nós percebemos isso em algumas manifestações que a gente diria assim, são mais ofensivas, eventualmente à fé, e a gente percebe isso menos em outras manifestações que não são tanto. Então, vou te dar um exemplo. Qual que seria uma escrachada, assim? Nós nos assustamos muito com as questões relacionadas a gênero, por exemplo, nós cristãos. Okay. Então, quando alguém discute com a realidade, aquilo que a realidade está dizendo para ela quanto ao seu gênero, e ela quer ressignificar, a gente olha para aquilo assim e estranha aquilo muito. E acha ofensivo a Isso, palavra. Perfeito. No entanto, veja só, todo pecado é uma tentativa de ressignificar aquilo que Deus disse sobre a realidade. Ok. Todo pecado é. Então tem algumas coisas que já se tornaram muito comuns no ambiente da igreja contemporânea, que têm a mesma fonte filosófica, mas que não são tão questionadas quanto. Exemplo, o divórcio por razões afetivas. Então, assim, qual é a diferença, tecnicamente falando, entre um sujeito que diz, eu tenho afeto por uma pessoa do mesmo sexo, então vou me entregar sexualmente a ela. Então é isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. Porque meus sentimentos estão mandando. Perfeito. E outra pessoa que diz, eu já não sinto mais a mesma coisa pela minha mulher nesse momento, então isso justifica que eu me separe dela. Uau. Veja só, na base, na Dois fonte... são guiados por
o mesmo pensamento. Duas pessoas guiadas pelo mesmo pensamento. Qual o pensamento? O pensamento de que aquilo que eu sou afetivamente determina as minhas ações. Os meus sentimentos determinam as minhas ações. Então, às vezes a gente olha para uma coisa e diz, cara, isso é muito grave. Ora, mas isso é tão grave quanto. E a fonte disso é exatamente a mesma disso aqui. Filosoficamente falando. E isso vai se estender para tudo, né? Porque tem várias doutrinas, né? Tem várias, vamos chamar assim, regras, né? Que muita gente está começando a dizer, isso aqui eu não faço porque eu não sinto bem fazendo isso. Não, isso aqui da liturgia, isso aqui eu ignoro porque não me sinto bem fazendo isso aqui né? E a gente vai como com um cardápio ali, escolhendo e como se fosse um algoritmo formando a nossa fé que se adequa a nós, né? É isso aí. É muito interessante isso, cara. E eu acho que essa parte de ontologia do livro, ela vai ajudar muitos cristãos nesse ponto. Inclusive, pessoas que, por exemplo, estão caminhando em direção à universidade, Sim. jovens que eventualmente vão começar a estudar essas coisas de perspectiva mais teórica. Eu acho que eles poderão ser muito ajudados. E olha, eu diria, um outro público que vai ser muito beneficiado, e eu queria indicar para vocês, são pais. Porque quando eu ouvi essas palestras, e foi até o Pedro Dutti que estava fazendo essa análise do livro, né? Aliás, meu abraço, vamos mandar um abraço para ele. Pedrão, abraço, cara, saudade de você. Queremos você aqui. Eu lembro que eu lembrei, quando ele estava falando, de uma coisa que eu vi no Instagram e que eu achei muito legal, e se eu não me engano, eu cheguei a praticar. E aí, eu ouvindo ele, eu falei, meu Deus, né? E foi o seguinte, algum especialista lá em educação de filhos falou o seguinte, olha, quando seu filho chegar para você com um desenho, com, né, alguma coisa que ele fez, ele vai perguntar, olha, papai, o que você achou? Né? A dica era, você não vai falar para ele o que você achou, você vai perguntar para ele. Me fala primeiro o que você achou do seu desenho, né? O que você, né? Você gostou do que você fez, tal, para que ele não fique escravo de ter que ser afirmado pelo outro, né, e tal. E eu achei aquilo interessante, foi verdade, né? Porque você já quer dar um reforço positivo ali, parabéns, filho, e ele vai ficando dependente em te agradar, né? E como é importante que ele olhe para o que ele fez e tenha prazer naquilo que ele fez. Mas aí, quando eu ouvindo ele, eu falei, opa, peraí. Ao fazer isso, de certa maneira, eu tô dizendo para ele, não existe o belo. Não existe o bem feito. Existe o que você sentiu ao fazer isso. E se você gostou, é bonito. E aí a gente tem essas exposições de arte em algum lugar que alguém colocou uma banana e falou, essa aqui é uma arte que eu fiz, porque não dá para questionar. Se eu estou dizendo que é belo e ponto final, né? Eu falei, uau, como tá escondido em vários detalhes que você nem percebe, né? E é interessante, eu acho que é nisso que a filosofia nos ajuda muito, Douglas. Porque um dos benefícios da filosofia, e o que me estimula também a escrever o livro para todos os cristãos de um modo geral, é que a filosofia nos dá ferramentas para pensar mais criticamente. E eu acho que isso é um desafio para nós cristãos no nosso país, de modo geral, e na cultura secularizada, de maneira mais ampla. Mas eu ouvindo você falar, por exemplo, dessa sua experiência aqui, eu estava aqui pensando como você tem elementos de verdade em ambos os lados, assim, né? Sim. E ela precisa de uma estrutura de verdade ali, porque senão, se for uma mentira completa, você já ignora, né? Exato. Mas tem, lógico, tem uma estrutura e você fala, poxa, interessante. Então. Mas onde é que eu acho que está a sabedoria aí? E isso é a sabedoria de Deus mesmo que nos dá. É a percepção de que tudo tem o seu tempo e o seu modo. Então, eu diria, aqui dando uma dica para os pais, por exemplo, pegando o seu exemplo, eu diria, quanto menor uma criança for, mais ela precisa desse reforço de que ela presta contas a alguém. Então, por exemplo, quando a criança traz o desenho e diz, papai, você avalia para mim? Uma coisa que eu acho que é importante lembrar é que nós somos os primeiros representantes de Deus para as nossas crianças. Então, a lembrança de que elas vivem diante de alguém a quem elas precisam prestar contas é algo importantíssimo. Muito bom. Então, esse movimento, quanto mais nova for uma criança, mais ela precisa desse reforço.
Na medida em que os nossos filhos vão crescendo e eles vão se preparando para enfrentar um mundo ao redor onde eles vão ter que se posicionar como cristãos neste mundo, trazê-los a uma autorreflexão sobre aquilo que eles fizeram sempre muito importante. Então, e eu acho que esse é o diferencial, na minha opinião, de uma mentalidade cristã, de uma filosofia cristã. É que, como o nosso ponto de referência, ele não é um ponto de referência horizontal, ele é um ponto de referência vertical, ele está acima. Sim. Ele nos dá a possibilidade de olhar para todas as coisas que estão na realidade e dizer assim, cara, isso é muito interessante, mas isso tem um problema aqui também. Então, se eu for me apropriar disso, eu tenho que ser muito cuidadoso para trazer isso para cá e não trazer junto aquele problema que está lá, o espinho que está lá. Agora, isso também é muito importante e é muito legal, eu posso me apropriar disso também. Esse é o desafio dos pais, né? Isso, exatamente. A gente ensinar eles a conseguir fazer nosso desafio, lógico, mas para eles fazerem essa análise o tempo inteiro, porque não dá para pôr eles numa bolha. Eles vão estar em contato, eles vão ouvir a música da Taylor Swift. Perfeito. E eles vão ter que ouvir e falar, essa frase aqui tá errada, né? De acordo com... A frase ainda é fácil. A frase ainda é mais fácil. Difícil? O mais difícil é o todo. É a direção de uma obra. Da influência da... Exato. Entendi. Então, assim, quando você pensa assim, se você pega uma letra de uma canção e você diz, quais são as afirmações ou as negações que são próximas ou não da palavra de Deus? Isso é tranquilo de fazer. O mais difícil é dizer assim, pega o todo dessa obra, dessa direção. Qual é a motivação? A influência social, cultural que isso causa. Muito bom. Né? Assim, então, por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você tem questões que não têm afirmações necessariamente que são contrárias à vontade de Deus. Exato. Então, por exemplo, uma das minhas birras com a música contemporânea, brasileira inclusive, é que ela é monotemática. Esse é um dos meus problemas com a música brasileira contemporânea. É que ela está o tempo inteiro falando da mesma coisa. E qual é a mesma coisa? Eu preciso me realizar afetivamente. Sim. O tempo inteiro. Então, assim, quando eu olho para músicas, eu sou um pouquinho saudosista, talvez eu seja um pouquinho saudosista. O pessoal na minha casa diz que eu já nasci com 80 anos. Então, assim, quando eu olho para as músicas do passado, assim, de 40 anos atrás, cara, eu falo, cara, esse cara, ele escreveu essa poesia sobre o caderno. Toquinho. Ele pegou a experiência de uma criança com um caderno, percebeu beleza naquilo, e ele colocou isso em uma canção. Ok. Cara, pro cara escrever sobre isso, é porque ele tá com uma percepção aguçada sobre a complexidade da beleza na realidade. Hoje, cara, quase todas as canções, elas falam sobre a mesma coisa, que é, você precisa encontrar um parceiro para se relacionar, e porque senão você não vai ser feliz, não vai ser satisfeito. Então, assim, tá errado que a sua vida pode ser mais rica e mais bela se você encontrar um grande amor, for apaixonado por uma pessoa. Em si não tá errado. Mas quando isso se torna a vida... Aí é o conceito de idolatria. Aí você fala, cara... tem uma coisa errada aqui. Então, o problema, às vezes, não é por aquilo que diz. Entendi. O problema é que, às vezes, diz uma coisa só, como se fosse muito interessante. O todo. E aí você se perde nesse caminho. Então, eu tenho tentado ajudar meus filhos a lidar com isso. Também tenho 2 muito próximos dos seus, inclusive. Eu tenho uma filha de 15 e um filho de 13. Olha, meu 14 e 12. Então, e aí, olha só, um detalhe importante. Boa parte desse material que tá aí foi parte de material que eu tenho estudado com eles. É mesmo? Com eles. Então, eu acho que um pai pode, com muita tranquilidade e com um pequeno desafio de transposição, ler esse livro com o seu filho. Muito de bom. 12... meu filho de 13 anos,
está lendo esse livro Ele tá lendo agora. É mesmo. Está lendo esse livro agora. E temos tido boas conversas a respeito desse assunto. Então, eu acho que os pais podem usar esse material, Sim. inclusive para discipulado filosófico dos seus filhos em casa. Muito bom. Agora, você chegou a falar essa frase, eu queria fazer essa pergunta. O cristianismo, daria para falar que é uma filosofia? Né? Ou é uma forma de afirmar realidade, conhecimento e valores? Então, é que eu não sei se é usar dessa forma, assim. Isso aqui é uma... Porque a gente usa essa frase, né? Mas eu não sei se no campo acadêmico é usado. Isso aqui é uma filosofia, né? Eu não me sinto confortável com a identificação do cristianismo com Como uma filosofia. Não me sinto. Eu acho que isso reduz a aplicação, o significado, o sentido. Porque coloca ele como mais um, né? Exatamente. E limita o seu escopo. O cristianismo, ele é mais do que isso. Ok. O cristianismo é uma proposta ou uma afirmação sobre como nós podemos ser recolocados na relação com Deus, que muda absolutamente todas as dimensões da nossa existência. Então, eu diria que o cristianismo é muito mais do que uma filosofia, mas eu diria que ele não é menos do que uma filosofia. Ou seja, existe uma maneira de pensar filosoficamente que é uma maneira cristã, que leva em conta os principais pressupostos da fé cristã. Então, acho que é a maneira como eu colocaria essa questão. Entendi. Ele é muito mais, né? Sim. Do que uma filosofia. O meu receio aqui, Douglas, é o receio porque senão você coloca ele numa prateleira, né? Isso, e de reduzir o impacto que o cristianismo tem na vida de uma pessoa. Assim, uma boa filosofia, ela pode ajudar alguém. Uma boa filosofia pode enriquecer a vida de uma pessoa, mas uma filosofia jamais será capaz de redimir a vida de uma pessoa. Isso só o encontro com uma outra pessoa pode fazer. E aqui, mais uma vez, olha como é que pensar filosoficamente nos ajuda. Eu disse que a filosofia tem 3 avenidas, certo? Certo. Teoria da realidade, teoria do conhecimento, teoria dos valores. Na grande maioria das vezes, quando a gente pensa em fé cristã, em cristianismo, a gente pensa ou em termos éticos, ou em termos epistemológicos. Raramente a gente pensa no cristianismo em termos ontológicos, em termos de teoria da realidade. Mas é muito interessante como a Bíblia aponta as 3 coisas. Então, quando a gente pensa no cristianismo, a gente pensa o cristianismo muda as minhas escolhas, as minhas decisões. É verdade. Quem se encontrou com Cristo não pode continuar fazendo as mesmas escolhas que fazia antes. Então, ele tem que mudar a minha ética. O cristianismo. Então, ele vem para me falar isso é certo, isso é errado. O cristianismo também é uma nova maneira de pensar. Então, um cristão, quando ele se encontra com Jesus, as ideias dele mudam. Então, ele não pode pensar mais do mesmo jeito. E eu acho que nós cristãos no Brasil, nós temos muita clareza disso. De que o cristianismo é uma nova forma de pensar, ou tem uma nova forma de pensar, tem uma nova forma de escolher, de decidir. O que a gente nem sempre lembra é que o cristianismo é fundamentalmente uma questão de realidade, ontologia. Quando Jesus Cristo se encontrou com um homem chamado Nicodemos, era um homem que estava se esforçando para fazer tudo certo. E era um homem que conhecia muito bem a lei. Ok. E Jesus olhou para ele e disse: falta uma coisa para você. Você tem que nascer de novo. Cara, olha essa expressão. Jesus está dizendo o seu problema não é simplesmente que você tem uma questão moral que você tem que resolver com Deus. Okay. Não é só que você tem uma questão intelectual que você tem que resolver. A questão é que o pecado separou você de Deus. O pecado é separação. Você que foi criado para a relação pessoal com Deus está separado dele. Então, assim, você pode tentar fazer tudo certinho. Você pode tentar conhecer absolutamente tudo.
se alguma coisa não for feita na sua realidade, ontologicamente falando, você está perdido. Você vai pegar a lei de Deus e distorcer tudo. Tudo. Então, qual é o único jeito de resolver esse problema? Jesus Cristo disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o único jeito é o seguinte: ou eu, Jesus Cristo diz, aproximo você do Pai de novo, e aí você vai viver em uma nova condição. Aquilo que Paulo diz: aquele que está em Cristo é nova criação. Ou seja, ele não é só dessa criação. Ele é de uma outra natureza. Escrevendo aos Colossenses, Paulo diz: ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, a gente estava em um lugar, a gente vivia em um ambiente, em uma condição, e nós fomos transportados de uma condição para outra realidade. Então, é ontológica a questão. Eu já não existo mais como eu existia antes. Eu existo em outra condição de existência. E é por isso que eu enxergo coisas que eu não enxergava antes. Eu experimento coisas que eu não experimentava antes. Porque agora é uma nova condição de vida. Eu estava pregando ontem, né, na nossa comunidade aqui, João 14. E é exatamente isso, né? Você falando agora assim, dando essa linguagem, né? Quando Jesus está falando assim, olha, daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Né? Ele fala assim, é como se agora, por causa da forma do mundo ver a realidade, eu sou invisível para eles. Né? Mas vocês que terão o Espírito da verdade, vocês me verão. E porque eu estou vivo, vocês me verão. Né? Então é isso mesmo, né? E a respeito disso, ele diz inclusive, porque vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo. Vocês são de outra... E esse é um ponto importante, né? Que foi muito importante quando eu compreendi isso na minha história com Deus. De que essas afirmações de vocês não são do mundo, não tá falando de um planeta. Tá falando do sistema, né? Tá falando da realidade. Né? Então não é você... Tô pegando vocês, vou levar pra Marte, nós vamos começar um novo mundo. Não, ele tá falando assim, é aqui nessa geografia, mas que é uma outra realidade. A gente sempre pensa em termos geográficos, né? Exato. Por exemplo, quando fala de reino de Deus. Exato. E é por isso que a gente confunde, às vezes, o reino de Deus com a igreja. Né? Porque a gente tá sempre pensando em um espaço. Enquanto, na verdade, a gente devia pensar em uma nova condição. Então, o que é ser um cidadão do reino? Não é? Jesus disse, o reino já está entre vocês. Não é? Nem todo mundo pode ver o reino. Vai chegar um momento em que o reinado de Cristo vai ser visto por todas as pessoas. Ele vai deixar isso claro, palpável, quando ele retornar para reger a realidade com o seu cetro de ouro. No entanto, o reino já está presente. Mas Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Eu brinco com o pessoal na minha igreja que antigamente tinha um desenho animado do qual eu gostava muito, que é o Thundercats. E aí falava, uma das capacidades de um Thundercats era a visão além do alcance. Muito bom. Ou seja, ele enxergava coisas que ninguém enxergava. Então, só quem nasceu de novo vê, cara. E até no texto do Sermão da Montanha, tem uma parte que eu vi uma vez, acho que, se eu não me engano, foi o John Piper fazendo uma análise, que eu nunca havia pensado, que é da porta estreita, né? E aí ele dizendo que, da forma que a gente geralmente interpreta, né? É tipo assim, não, a porta é apertadinha, né? Pra você conseguir entrar. E ele estava dizendo, não, talvez daria uma interpretação que só dá pra entrar um de cada vez, então ser individual, ou não levar todos os seus pesos, tem que se despir pra entrar e tal. Mas ele falou, a verdade é que é uma porta de casa aqui, que tem alguns centímetros, ou uma porta de, não sei, você entra normal, né? Então você entra pela porta da sua casa ou você entra por um portão de 10 metros, né? Você entra, né? Então não é a dificuldade de entrar. Ele diz nessa análise dele que era a dificuldade de enxergar. Porque quando você olhava, era num muro, né? Essa porta, no muro da cidade, né? Então você tinha uma porta gigantesca, você olhava ali a porta. Mas quando era uma porta pequena, quando você olha no muro na perspectiva, ela se torna invisível. Eu falei, uau, né? E a mesma coisa do caminho estreito, né?
Porque é ele dizendo, é um caminho estreito, ou seja, só tem um jeito de andar que tá certo. Uhum. E o caminho da realidade de hoje é largo, né? Tipo, meu, escolhe, pode ser assim, pode ser assado, tudo vai levar para um bem maior. E ele tá dizendo, não, o caminho é estreito. Tipo, onde eu pisar, você pisa. Né? E se pisar fora, tá errado. É isso mesmo. Ele é o espírito da verdade, né? É. Um pouquinho de conhecimento de filosofia ajuda a gente a perceber essas inconsistências, essas incongruências, né? Então, por exemplo, na terceira parte do livro, trabalho um pouquinho epistemologia, e eu mostro, por exemplo, as inconsistências do subjetivismo, né? O que é o subjetivismo? Isso é muito comum no nosso tempo, que é a visão de que a verdade não é determinada pelo objeto do conhecimento, mas o sujeito é que determina o que é a verdade. De forma bem popular, cada um tem a sua verdade. Perfeito. Cada um tem a sua verdade. O problema é que quem afirma que cada um tem a sua verdade faz uma afirmação objetiva para um juízo subjetivo. Ou seja, ele já está dando um tiro na própria afirmação dele. Se uma verdade existir. Qual a verdade? Que cada um tem a sua verdade. A verdade que cada um tem a sua. Então a verdade é relativa. Então não faz absolutamente nenhum sentido a afirmação subjetivista. Ela é natimorta. Então, o subjetivista é um objetivista. Porque ele afirma status objetivo para uma proposição. Ele serra o galho que ele está sentado. Exato. Então não faz absolutamente nenhum sentido. E um pouquinho de treino em filosofia nos faria olhar para isso e dizer, cara, eu não posso comprar esse discurso. Não vai sustentar, né? O que, por exemplo, eu conversando com amigos que estão plantando igreja, pastoreando na Europa, eles estão fazendo uma análise interessante dessa geração, porque calculava-se que cada vez mais a Europa se tornaria ateia, né? E cada vez mais cética e tal. E os jovens estão tendo um interesse gigantesco por espiritualidade, né? Não necessariamente pelo cristianismo, mas bastante estão indo para as igrejas e tal. Então eles estão tendo uma adesão grande de jovens na igreja. E foi algo meio que inesperado. Mas, de certa maneira, o que eles estão dizendo, na análise deles, é que o adolescente, o jovem, tá olhando para esse tipo de discurso e falando, cara, não tá funcionando. Eu me sinto mais deprimido, mais ansioso, mais perdido, mais num caos. Não tá funcionando. Talvez a gente precisava voltar um pouco e pensar em outras maneiras. Porque isso aí que vocês estão nos apresentando não tá funcionando. A percepção é de que o projeto tá entrando em falência. É isso? Tem muito furo nesse barco aí. É isso aí. Acho que é isso mesmo. E nesse sentido, eu acho que quanto mais a igreja estiver preparada para receber essas pessoas que estão percebendo isso e oferecer a elas uma visão da realidade que seja robusta, que possa dizer, olha, a resposta a gente conhece. Porque a filosofia, a gente poderia dizer, que nos ajudaria a entender quais são as perguntas que estão sendo feitas. Porque se a teologia traz respostas, né? E aí aquela velha máxima, né? Tem umas horas que a gente tá dando resposta porque não estão mais perguntando. Né? Ajuda a gente a perceber o que é que essa geração tá perguntando. Sim, ajuda. Tem um livrinho do qual eu gosto bastante, de um professor filósofo aqui no Brasil, que é o professor Mário Porta. Ele tem um livro chamado A Filosofia a Partir dos Seus Problemas. Legal. Em que ele mostra que uma das coisas fundamentais da filosofia é nos dar quais são as perguntas. Entendi. Quais são os problemas. Não necessariamente dar a resposta. Os problemas importantes, né? Embora essa questão que você tocou agora, que é um pouco da questão do lugar da filosofia e da teologia na nossa experiência, seja um dos maiores imbrólios, assim, de toda a história. Não é uma questão fácil de ser respondida. Eu, inclusive, costumo dizer que esse é o tipo de coisa, eu digo para os meus alunos, que você mais sabe quando você está fazendo do que propriamente quando você tem que distinguir teoricamente. Entendi. Então, assim... É no chão de fábrica ali que aparece. Quando você está lidando com teologia e filosofia, você tem a sensação quando você está num campo ou está no outro. Entendi. Então você fala, aqui eu estou fazendo teologia. Ó, isso aqui é uma contribuição da filosofia para mim. Mas quando você tenta olhar as coisas de fora, é muito difícil perceber qual é exatamente a fronteira de uma e
ali e de outro. Tem várias tentativas assim que são feitas, mas é muito difícil, as coisas estão muito juntas mesmo, muito juntas. A minha esposa ela tá usando bastante o chat GPT, né? Aí a gente tava viajando e tal, ela perguntava as coisas, tava na Europa, aí perguntava o que foi aqui, né? Me explica desse lugar e tal, e ele explicava muito legal. E aí ela aprendeu a usar lá a forma que você vai falando com ele, né? Então, parece estar numa ligação, né? Você fala, ele responde e tal. E é muito interessante, assim, porque a gente tava na mesa sábado, junto com os nossos filhos, né? Aí ela falou assim, chat, eu tô aqui com o Davi, ele tem 12 anos, e faz umas perguntas bíblicas aí pra ele. aí o chat fez lá 3 perguntas pra ele, né? Aí ele respondeu e tal, e era pergunta simples, assim, tipo, quem matou Golias e tal, né? Aí, beleza. Aí ele falou assim, tô aqui com o Douglas, ele já estuda a Bíblia há muito tempo, faz umas bem difíceis e tal. Aí ele fez umas perguntas, né? E aí, respostas eram mais amplas, tipo assim, qual a relação da aliança mosaica com a aliança abraâmica Mas e o Novo Testamento mesmo. e tal. E são respostas mais amplas, né? E aí eu respondi lá pra ele, aí ele falou, muito bem, gostei muito da sua resposta. Aí ela falou assim, vamos responder errado pra ver. Né? E aí ele tinha uma live sobre justificação, aí a gente respondeu tudo errado, falou tudo errado, o que era, tal. Ele gostou também. Aí ele falou assim, ele falou a certa, ele falou, justificação é isso, né, santificação é isso, tal, mas ele terminou assim, mas muito interessante a sua visão. Aí ela falou pra ele, né, mas, ô chat, nós estamos falando da Bíblia, então biblicamente está errado, a Bíblia é verdade absoluta, você não crê nisso, né? No chat. Aí ele, olha, eu não tenho crenças, tal, né? Alguns acreditam que a Bíblia é verdade absoluta, mas eu acho que tem que ficar aberto ao diálogo das muitas interpretações. Tal. E, então, assim, é muito interessante como o espírito da época tá ali, né? E aí ela falou assim, chat, posso dar um nome pra você? Ele falou, você pode me chamar do que você quiser. Tal. Aí ela, sei lá, ela falou lá, Newton, sei lá, eu vou te chamar de Newton. Ele, gostei, pode me chamar de Newton ou outro nome que você quiser. Então é essa ideia, né? Tipo assim, te faz feliz? Eu tô aqui pra te fazer feliz, e o que for, e eu posso falar que tá certo, coisa que tá errado, se te faz feliz. Aí eu falei, cara, como isso espreme pra nós o que é o espírito da época, né? Grande problema é que você pode até conseguir lidar com isso de maneira teórica. Mas com as consequências práticas disso, você nunca consegue lidar. A sociedade nunca consegue lidar, sabe? E eu acho que, nesse sentido, mais uma vez, a fé cristã tem algo a dizer. Muito. Tem algo a dizer. E acho que às vezes nós somos um pouco tímidos na maneira como nós colocamos o nosso ponto de vistas. É claro, nós somos chamados pela Escritura a fazer isso sempre com muita mansidão. Né? Pedro diz isso. Diz que nós temos que aprender a dar a razão da nossa fé por razões autênticas, não ofensivas. A maneira como nós falamos é importante. Aliás, o Alistair McGrath, naquele texto Apologética Pura e Simples, ele tem uma frase que capturou meu coração há muito tempo. Como professor de apologética, ele disse que o evangelho, ele pode ofender as pessoas pelo seu conteúdo intrínseco, mas nunca deveria ofender as pessoas pela maneira como ele é comunicado. Então, assim, o evangelho é ofensivo por natureza. Por natureza, porque ele diz, existe um Deus e não é você. Você tem um problema que você não vai conseguir resolver sozinho, e a única coisa que você tem que fazer para que outro resolva por você esse problema é se humilhar. Submeter. Então, quem é que gosta dessa notícia? Ninguém. Ninguém gosta dessa notícia. Então, a gente às vezes acha que o mundo tem problema com o evangelho por causa da sua visão sobre família, aborto, etc. É claro que essas são questões que também estão lá presentes. E porque também está ferindo o orgulho dele. Né? Mas a razão principal é o que o evangelho é. O que ele diz. Ele tira a gente do centro, bota Deus no centro e diz, faz a vida girar em torno de alguém que não é você. Então, E é interessante porque o evangelho diante de alguém que está te declarando homossexual, ou o evangelho diante de alguém que é um heterossexual, ou o evangelho diante de qualquer um, é a mesma mensagem, né? Você vai ter que nascer de novo. Nascer de novo, exatamente. Então a gente não pode expor as nossas crenças de qualquer maneira. Mas eu acho que às vezes,
mesmo na tentativa de sermos cuidadosos, etc., nós abrimos mão de algumas coisas que seriam as coisas que teriam a capacidade de dizer para a nossa sociedade e cultura: foi por abrirem mão disso que nós chegamos neste lugar. Então, uma das coisas, por exemplo, que para mim eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente, e está aí também no livro como um aspecto importante do capítulo sobre ontologia, é o lugar que a doutrina da criação tem para nós. Cara, essa doutrina é muito central. E foi a partir do momento em que o ser humano disse: nós não precisamos afirmar a existência de um Criador, que nós começamos a perder o caminho de casa, sabe? Então, acho que essa é uma das coisas que a gente tinha que dizer: olha, gente, não tem outro caminho. Se a gente quiser, assim, pelo menos sentar na mesa para conversar, para ter um diálogo e se entender, a gente está nem falando de chegar a um consenso, mas se a gente quiser se entender, a gente vai ter que admitir, no mínimo, a existência do real fora de nós, como um ponto de partida a respeito do qual a gente vai conversar. E é muito doido, porque assim, a gente tá falando sobre criação, né? E alguém pode falar: mas o que tem, né? Eu achar que Deus criou, ou que foi o Big Bang, e que não há um criador. O que isso no fim muda? E quando a gente vai lá pra frente, né? E a gente vai vendo as consequências dessa forma de pensar, a gente termina aqui em racismo. A gente termina aqui em prostituição. Sim. A gente termina aqui porque não tem um designer, não tem um criador, então não tem valor. Exato. Né? Porque só tem valor o que tem a imagem do Senhor, o que, né, foi criado, o que foi pensado. Mas se é obra do acaso, não tem valor. Mais uma vez, norma pressupõe pessoalidade. Então, se você não tem pessoa, você não tem norma. Então, qualquer tentativa de salvaguardar valores éticos, morais absolutos, sem afirmar a existência de personalidade, está fadada ao fracasso. Foi o que Kant tentou fazer. Kant tentou fazer isso, tentou propor, embora ele fosse um protestante. Kant era um luterano. E, ao que tudo indica, um luterano muito responsável com a sua fé. Com a sua fé. Mas ele estava tentando entender o seu tempo, ajudar a sociedade do seu tempo, e acho que nesse ponto particular fez uma clivagem muito radical entre a percepção do sujeito da realidade e a realidade, e acabou por defender uma espécie de religião moral, sabe? A qual nós poderíamos chegar à parte da revelação, eventualmente, meramente filosoficamente. E é por isso que filosofia sem boa teologia, ou sem fundamento bíblico, de fato pode ser um perigo. Lembra aquilo que você disse no começo? Sim. Que as pessoas, às vezes, olham e falam: a filosofia pode levar alguém para desviar. Pode mesmo. E no fim, tudo pode, né? Tudo pode. Exatamente. O cara se envolver em psicologia, se o cara for fazer matemática, ele pode terminar. Até teologia. E principalmente teologia. Cara, até talvez teologia é um dos mais perigosos. Até teologia. Se você não conhecer, não tiver clareza de que a teologia é um meio para um fim, que é conhecer a Deus, que você está lidando com a revelação de Deus, articulando esta revelação com a finalidade de conhecer e se relacionar com uma pessoa, Deus vira um conceito. Eles se transformam num conceito. E, de repente, a sua vida teológica começa a perder vida. E você começa a se relacionar só com ideias, ao invés de se relacionar com uma pessoa. E vira uma arma, né? Exato. De esmagar pessoas. Sem dúvida. De orgulho. Sem dúvida. Então, a filosofia pode ser uma ferramenta excepcional para qualquer cristão, para o pastor, para o teólogo, e pode ajudá-lo muito. Desde que, e agora trago outro amigo para a mesa, que é o Jonas Madureira. Fez até o prefácio. Fez o prefácio. Desde que você lide com a filosofia com a inteligência humilhada. Então, se você fizer esse movimento e lembrar aquilo que Deus disse vai nortear a minha filosofia, ela pode ser muito útil para você.
Meus amigos, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você pedir, então, Filosofia Essencial para Cristãos, do Felipe Fontes. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta poderosa aí na sua vida, como um cristão, como um discípulo de Jesus. Então, eu quero incentivar você a essa leitura. Se te deu água na boca aqui, essa conversa, você pode ir mais fundo no livro e conhecer depois todos os outros livros aí do Felipe Fontes. Vou deixar o link aqui para você pedir. Agradecer demais, editora Fiel. Obrigado, meu amigo, por esse Valeu, tempo Douglas. Obrigadão, cara, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Espero que seja o primeiro de outras ocasiões para falarmos sobre outros assuntos, outras coisas. Tem mais coisa para nós conversar aí. E que o pessoal de casa que nos acompanhou tenha sido abençoado através aqui da nossa conversa e que essa conversa, assim, sobre questões mais técnicas, tenha aproximado nossa turma aí de Jesus também. Glória a Deus. E você que, como eu disse no início, estava ouvindo aqui e lembrou de alguém, sabe de alguém que poderia ouvir esse papo, que seria abençoado, pega esse link, manda para essas pessoas, não deixa parar em você não, vamos compartilhar o que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.